Fala comigo, aluno Prolabore, professor George, volta aí na sessão de exercício, preparação para a prova, cara. Pô, você pode estudar, 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 estudar. Se você não souber marcar o xizinho lá, meu amigo, não vai não. Lembrando, EAP tá pesando mais do que o curso, amigo. Tá pesando mais do que o curso. Se você tiver uma média baixa aí, você vai ter o resto da vida aí com média baixa. Então, assim, EAP te segue como segundo, terceiro, não, segundo, primeiro subtenente. Olha só, não perca a oportunidade. Bacana? Vamos lá, continuando as questões, as análises, como fazer as questões, com tranquilidade. E, gente, código de ética, vai repetindo, repetindo, repetindo questões, repetindo. Eu mandei para vocês aí questões desde 2015. Vocês têm aí, para vocês estudarem em casa aí, desde 2015. É esse processo de repetição que acontece, então é só estudar e preparar. Vamos lá para a gente ter noção aí de algumas outras questões, falando sobre o EAP QPE 2016, terceiro sargento. Olha na tela aí comigo. A 25ª questão desse concurso, ele faz a seguinte situação. De acordo com o Código de Ética, marque a alternativa correta que apresenta uma das medidas que podem ser aplicadas ao militar, independente das demais sanções disciplinares e cumulativas com ela. São aquelas questões, gente, depois vocês dão uma olhada. Nossa, tá vendo tanto de questão falando sobre esse mesmo tema? Dá uma olhada no Código de Ética, dá uma aula sobre essas situações, das penas que são acumuladas ou não. Nesse caso aqui, a gente vai ter as penas acessórias. E qual delas aqui, ó, deixa eu ver, está buscando a questão correta. Correta. Então ele quer a que apresenta uma das medidas que podem ser aplicadas ao militar, independente das demais sanções disciplinares ou cumulativa com ela. Destituição do poder, nós já vimos aí no exercício anterior que não é poder, não é poder. Advertência verbal pessoal. Advertência verbal pessoal. Será que isso pode ser aplicado cumulativamente? Ou ela é uma sanção? Ou é o artigo 10? Pensa aí comigo. Outro. Movimentação da unidade ou fração. Movimentação da unidade. E a outra, obrigação de reparar o dano. Já falamos um pouquinho sobre ela. Questão básica, questão fácil. Letra C. Letra C, muito simples. Não vou agarrar nela, porque a gente já comentou sobre essa questão. E a única que estava aí bem na cara aí era a letra C. Continuando. A questão 26 desse concurso em 2016 fala sobre o Código de Ética e também vai falar a seguinte situação. Sobre a transgressão disciplinar, o seu julgamento e a aplicação da sanção disciplinar, marque a alternativa correta, tendo como o parâmetro o Código de Ética e Disciplina dos Militares. Vamos lá. Questão A. Transgressão disciplinar será de natureza leve, média ou grave. Até aqui tranquilo. Continua olhando aí. Conforme classificação atribuída no Código de Ética, e é lá mesmo que tem, podendo ser atenuada ou agravada por conveniência e oportunidade da autoridade sancionadora. Questão bem semelhante, já falamos também anteriormente. Outra, conforme a natureza, a gradação e a circunstância da transgressão, poderão ser aplicadas, entre outras, as sanções disciplinares de aconselhamento verbal ou advertência verbal. Longe, né? Longe. Letra C. A sanção disciplinar acaba não preservando a disciplina institucional pelo seu caráter eminentemente repressivo. Será? Lembra que eu falei que essa aí era a última, uma questão do concurso anterior. E aí vem a questão D, o que eles fizeram foi alterar a ordem, né, da questão, quando a gente vai jogando aí para a gente resolver as questões
vão aparecendo questões semelhantes em concursos diferentes. Ele fala, quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a transgressão, independente da sanção disciplinar. É lógico, é lógico. Qual que é a resposta? Letra D. Se o cara faltou, ele não vai receber aqueles dias que ele não trabalhou. É muito simples. De novo caiu uma questão aqui, ó, voltada para a questão de atenuante e agravante. Questão de atenuante e agravante. Não é de acordo com a vontade do aplicador da legislação, né, do aplicador da lei, da autoridade sancionadora. Não pode ser. É conforme escrito no Código de Ética. E é isso que vocês não podem errar. Questão fácil, o processo de repetição vai fazer com que vocês tenham maturidade nas questões e vai ficar fácil de responder. Outra questão que se repete, que a gente tem aí para vocês é: a sanção disciplinar será aplicada de acordo com a obtenção de determinada margem de pontuação. Assim, marque a alternativa quanto à margem de ponto necessária para a imposição da sanção de suspensão. Suspensão. E a suspensão tem aquela faixa etária lá, apesar que a legislação traz a seguinte situação. Quantos dias de suspensão? 1 dia de suspensão. 1 dia apenas. Outro dia eu aprofundo esse assunto com vocês. Não vou aprofundar agora não, que entra em outra legislação que vai regulamentar a suspensão. Mas, né, não, desculpa, só revisando uma coisa. 1 dia não. 1 dia é a prestação de serviço. Vai ser os mínimos da suspensão, né? O mínimo. Se for lá de 1 a 3 dias, vai ser 1 dia. Se for de 4 a 5 dias, serão 4 dias. Se for de 6 a 8, serão 6 dias. O mínimo, né? E 9 e 10 serão 9 dias. Então será aquele mínimo lá quando você tem aquela faixa de suspensão. Ok? Mas quanto à pontuação, é muito simples. Pô, qual que é a pontuação da suspensão? Nós já falamos a pontuação numa questão anterior aí de prestação de serviço, que é de 11 a 20. Um serviço. E da suspensão é de quanto? Responde aí. Pausa o vídeo. Beleza? Qual que é? 21 a 30 pontos. O cara colocou lá na primeira lá de 20 a 30 pontos. Cara, terrível, né? O cara perdeu uma questão boba dessa aí. De 11 a 20 você não erraria, de 10 a 20 você não erraria também não. Mas de 20 a 30 talvez erraria. Então cuidado para não confundir. Leia a questão, lembra do conteúdo, busque informação para você não tomar bomba em questões simples, em questões fáceis. CRS é uma banca, principalmente nos concursos de AP, que tem essa tendência de repetição de questões. Ok? Vamos continuar estudando. Na tela, olha na tela aí. EAP, terceiro sargento, QPE 2016. Nós vamos falar da questão 37. De acordo com o ensinamento da Instrução Conjunta de Corregedoria 01 de 2014, que padroniza a atividade administrativa e disciplinares, marque a alternativa incorreta. Incorreta. A disponibilidade cautelar deve ser entendida como medida privativa de liberdade. Na outra prova, ela estava até como a última lá. Ela é privativa de liberdade? Lembra que eu falei que a única exceção da disponibilidade cautelar vai ser o quê mesmo? Estão lembrados? Fala comigo aí nos comentários. Participem. A disponibilidade cautelar só vai impedir, gente, só vai impedir o militar, restringir a permuta de serviço. O restante é tudo igual. Não é medida restritiva de liberdade, não tira vantagem, não perde salário, não suspende o camarada, apenas transfere de local provisoriamente no período de até 15 dias. Mas olha a quantidade de questões voltadas
para disponibilidade cautelar. Só você pensar um pouquinho, vale a pena. B, a transgressão disciplinar. Então a gente quer incorreta, já achou. Já achou. Essa aí, de privativo de liberdade, a gente já achou ela já. Questão B. Transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso 1 do Código de Ética. Executar atividades particulares durante o serviço. Decorre da prática de ato estranho ao interesse do serviço, ou seja, revestindo-se de uma natureza ou finalidade eminentemente particular e que não necessariamente traga prejuízo ao serviço. Exato. Atividade é eminentemente particular, mesmo não trazendo prejuízo, é uma execução de atividade durante o período de serviço. Ler e-mails, ficar no WhatsApp o tempo todo, esse tipo de situação. Letra C. A decisão administrativa 32 de 2002 dispõe que a falta de previsão objetiva como transgressão do cometimento de infração administrativa de trânsito, embora obste a aplicação da penalidade no âmbito do Código de Ética, não impede a aplicação de sanções do Código de Trânsito brasileiro. Claro, tem nada a ver uma coisa com a outra. O Código de Trânsito vai ser separado e vai punir da mesma forma. A referida norma alude àquelas infrações de trânsito cometidas pelo militar de folga na condução de veículo automotor particular em lugar não sujeito à administração. A gente já falou sobre essa decisão administrativa. Volta lá no vídeo, né, quando a gente fala sobre isso. O trânsito brasileiro não é mais fator de punição para o camarada administrativamente, a não ser em viatura, por imprudência, imperícia, aquele monte de coisa que a gente já explicou lá para vocês. Letra D. É vedado aos comandantes em todos os níveis utilizar de seu poder disciplinar com a finalidade de obrigar os militares a satisfazer de seus débitos, limitando-se em regras a orientá-los e também a parte interessada conforme o caso, uma questão bem diferente, mas colocou disponibilidade cautelar, colocou a decisão administrativa 32 e colocou a vedação do comandante em relação a obrigar o militar a cumprir o pagamento de dívidas particulares aí fora. Hein? Olha só a quantidade de informação que tem numa questão. É muito fácil responder, porque você sabe que não é uma medida de caráter privativo de liberdade. Só ali já mata a questão. Pedacinho, cara. Pedacinho já mata a questão toda. Por isso que é bom estudar. Por isso que é importante você estudar. Olha só a quantidade de informação naquela última questão que eu achei assim fantástica. Uma questão completa, muito boa de se responder. Não estava tão fácil, mas quando você estudou e você viu privativa de liberdade lá, você fala, puf, pulou no seu olho, cara. Pulou da cadeia. Muito fácil. 38. Um curso EAP Sargento QPE 2016. De acordo com os ensinamentos da Instrução Conjunta de Corregedoria, que padroniza as atividades administrativas disciplinares, analise a assertiva abaixo e, ao final, responda ao que se pede. Transgressão, número 1, inciso 1. A transgressão disciplinar de natureza mais grave será considerada a principal e, se existirem duas ou mais transgressões de mesma natureza, considera-se a principal aquela que for predominante no caso concreto. Claro, se tiverem duas ou três questões ao mesmo tempo, qual que eu vou utilizar? Aquela que é mais próxima do caso concreto, que se amolda mais perfeitamente, aquela que é predominante no caso concreto. Questão 2. Não, inciso 2, né? Para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso 9 do Código de Ética, utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros, não há necessidade da ocorrência de vantagem pessoal de terceiro,
Basta que a utilização dos meios logísticos tenha por finalidade a satisfação, o interesse pessoal. Já falamos essa questão também repetida, interessante e fácil. 3. Para a configuração da transgressão, demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e os documentos normativos, administrativos ou operacionais, é fundamental a identificação da norma que foi violada no termo de abertura de vista para a apresentação da defesa, gente. Tranquila. Tranquila. Até aí nós estamos indo bem. Vamos ver se a gente acha algo esdrúxulo até agora. Tranquilo. Para a configuração de transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso 3, faltar publicamente com o decoro da classe, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe, é necessário que ocorra em local público e seja amplamente divulgado pela mídia. Também já teve essa questão em concursos anteriores, em outras provas. E é preciso que seja divulgado pela mídia? Não, essa é falsa. Essa é falsa. Então a 4 é falsa. Não, eu estou dando spoiler toda hora, né? Para o vídeo aí, ó. Verifica aí se você consegue responder essa questão. Respondeu? Então vem comigo novamente aqui. Ó. Qual que você marcaria? Analisem as assertivas. Qual que você pode eliminar? A 4 é falsa. Quantas que você consegue eliminar? Olha lá. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Pode ser. A assertiva 1 e 3 são falsas. Não, está faltando a 4. Assertivas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Errado. Ó, já eliminaria 2. Apenas a assertiva 2 é falsa. Cara, não precisava de esforço, não. Sem esforço, a número 1. 1, 2 e a 3 são verdadeiras. Sem saber a matéria, se eu tenho conhecimento apenas da questão 4, eu faria essa questão aí sem dificuldade. Aprendam a fazer provas. Aprendam a fazer provas. As provas não são difíceis, basta você ter conhecimento de como fazê-las. Vamos lá. Questão 8 é a P 2015. O que diz respeito ao Conselho de Ética e Disciplina dos Militares, né, da unidade, que é o SEDMU, presta atenção aí na tela aí, vai falar um pouquinho de SEDMU, vai falar um pouquinho, né, dessa questão voltada para o SEDMU, a gente vai revisar isso é muito importante, cai muito na prova. Ele quer a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta? A. O SEDMU será integrado por 3 militares, superiores e hierárquicos, ou mais antigo que o militar, cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo. De novo, é caráter consultivo? É consultivo? Sim ou não? Na outra questão tinha outra palavrinha, estão lembrando? A gente falava deliberativo. Ele é consultivo ou deliberativo? Ele quer a questão correta. 2. O militar designado para fazer parte do SEDMU deverá estar no mínimo no conceito B, independente da pontuação. Já falamos sobre pontuação de conceito. Nas primeiras aulas você tem que saber a questão. Pô, pode estar no SEDMU com qualquer pontuação B negativa? Será? Lembra daquela referência que eu falo com vocês? Lembra de B menos 25? Só para lembrar um pouquinho. B 0 pontos, B menos 25, olha aquelas referências. O SEDMU será integrado por 3 militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar, cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo e deliberativo. Essa questão, ela dificultou um pouquinho por causa disso. Ela fez muito próximo as duas questões, e aí colocou consultivo e deliberativo. A gente tem que gravar essa questão para você nunca mais errar ela. O militar designado para fazer parte do SEDMU deverá estar no conceito A, independente da pontuação. Então, essa questão dificultou um pouquinho. A gente vai ter uma resposta aí, você vai pensar um pouquinho e responder. Porém, 50% dela já está matada aí, porque não é independente da pontuação, não. Olha lá. Qual questão?
Letra A, porque não é deliberativo, ele é apenas consultivo. Apesar que tem as deliberações que travam a vontade do comandante, mas a legislação traz como caráter consultivo. Ok? Não traz deliberativo. Continuando. Então, gravem isso. Gravem a palavra consultivo para responder questões referentes ao SEDMU. Já fizemos 2 ou 3 questões do SEDMU e lembrar da palavra consultivo. Em 2015 também, a prova de EAP terceiro sargento do QPE, caiu questão referente à nossa legislação institucional, Código de Ética. Então, de acordo com o Código de Ética, disciplina dos militares, conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, marque a alternativa correta, que corresponde às sanções disciplinares aplicáveis aos militares estaduais. Vamos lá. Advertência, prestação de serviço, suspensão, demissão e perda do posto patente da graduação do militar da reserva. Vamos olhar bem devagar essa questão, senão você vai se complicar. Senão a gente se complica nessa questão. Quais são, o que ele está perguntando? Quais são, de forma gradual, as circunstâncias das transgressões a que corresponde às sanções disciplinares aplicadas aos militares do Estado? Olha lá. Ela começa por advertência, prestação de serviço, suspensão, demissão e perda do posto, patente e da graduação dos militares da reserva. Começa assim, de baixo para cima? Ou ela começa por uma repreensão, prestação de serviço, suspensão do exercício da função e perda do posto, patente ou da graduação? Só essa? Ou advertência, repreensão. Olha a primeira para a terceira, para você eliminar uma das duas. Na primeira, advertência, prestação de serviço e depois suspensão, demissão do posto ou da graduação. Olha o outro, advertência e repreensão, prestação de serviço, suspensão, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda do posto ou patente ou graduação do militar. Ok? Olha a quarta, advertência e repreensão. Aí a quarta e a terceira começam a se confundir. Na terceira, prestação de serviço, na quarta, prestação de serviço. Na quarta, suspensão do exercício de função. Lá em cima, suspensão. Na quarta, perda do posto, patente ou graduação. Na terceira, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda do posto ou patente. Facilitou porque era mais completa. Olha a resposta aqui para vocês verem. A letra C. Quando eu vou colocando em ordem, ela fica mais fácil porque ela é mais completa. A B é muito simples porque você tem a repreensão. A repreensão você já eliminaria aí de cara. A letra A também, ela não vai direto de advertência para prestação de serviço. Não vai. Então, a mais completa e por gradação. Lembrando da palavra gradação, gente, que você tem que começar da menor para maior. Da menor para a maior. Ok? É só um detalhe aí para a gente, se cair na prova, vocês entenderem essa questão. 12ª questão do concurso de EAP de terceiro sargento do QPE de 2015. Falando de novo do Código de Ética, do Conselho de Ética dos Militares da Unidade. Ok? Vão comigo. Olha lá na tela lá. Tentem achar uma questão que te ajudaria. Se você for lá embaixo nas respostas, a primeira é verdadeira, porque não tem nenhuma falsa lá para contrapor. Se a primeira é verdadeira, então de cara só vou ler por desencargo de consciência, mas já sei que é verdadeira. Fica impedido de atuar no Código de Ética, no Conselho de Ética Militar,
que estiver submetido a processo administrativo disciplinar. Mole, tranquilo, verdadeira para todo mundo. Segundo espacinho, vamos verificar. Fica sob suspeição para atuar no Conselho de Ética um militar que tiver comunicado o fato gerador da análise do Conselho. É suspeição ou impedimento? O cara que comunicou o fato gerador da análise do Conselho. Beleza? Ele pode participar? Se ele que comunicou o fato? Só pensar um pouquinho. Terceiro espacinho. Fica sob suspeição para atuar no Conselho de Ética o militar que for amigo íntimo do acusado da prática transgressional. Beleza, essa é bem fácil de responder, já te ajudaria a eliminar 50% das questões aí, o terceiro espacinho. 4. Na análise de mérito, o Conselho deverá especificar as possíveis causas de justificação que envolva a conduta transgressora praticada, né? O Conselho deve especificar isso? Será que é isso mesmo? 5. O militar a quem é imputada a prática de transgressão disciplinar deverá ser notificado formalmente no dia, hora e local em que o Conselho de Ética se reunirá, sendo que tal notificação deverá ocorrer com no mínimo 24 horas de antecedência. São 24 horas de antecedência, Conselho de Ética? Para o vídeo, pause, pense um pouquinho e responda para mim aí quais questões a gente responderia aqui nessa daqui. Tranquilo? Vamos lá. Pausou aí? Tranquilo? Qual que é a resposta que você deu? Letra A. Ó, a última não vai ser 24 horas, vão ser 48 horas. As duas anteriores vão ser verdadeiras, certo? Elas são verdadeiras. E no segundo espacinho fica sob impedimento, cara. É impedido de atuar quem fez o fato, quem comunicou o fato. Essa questão estava simples. Se você soubesse, por exemplo, que quem comunicou o fato era impedimento e soubesse responder o quinto espaço, que era a falsa linha, você conseguiria resolver a questão com tranquilidade. Ok? Vamos dar uma pausa, recarregar ali a fita, né? Fazer uma rebobinação na fita. Daqui a pouquinho a gente volta para esclarecer mais questões para vocês.